Vamos lá então, pessoal, estamos aqui no último bloco de clínica médica das doenças renais. Então, vamos nessa, continuem firme aí comigo, tá? Beleza, então, segundo Lima e Matão, a glomerulonefrite difusa aguda responde pela maioria das admissões por doença renal na enfermaria pediátrica e tem como causa mais comum reação imunitária às infecções de pele e de vias aéreas superiores, que geralmente são causadas por certo tipo de estreptococo. E aí, gente, certo ou errado? Certinho, né? Vamos ter aqui a glomerulonefrite pós-infecciosa, tá? Ela é aqui a principal causa, tá? B. Infecção do aparelho urinário por fungo tipo Candida albicans, caracterizado por placas esbranquiçadas. Não, né? C. Afecções parasitárias por Sarcoptes scabiei, é o que causa escabiose, né? De contágio direto ou indireto com indivíduos afetados, tá? Então, aqui não é a principal causa aqui, não tem a ver, né? A escabiose, a gente falou lá em Petingo. Má alimentação associada aos cálculos ureterais que levam à fisiopatologia da doença? Não. Aqui não, a gente não está falando de nefrolitíase, né? A gente está falando de glomerulonefrite. São duas coisas diferentes. Nefrolitíase, que é a formação desses cálculos. A glomerulonefrite difusa aguda é uma doença de processo inflamatório ao nível glomerular, tá? Doenças metabólicas como diabetes mellitus, não. Diabetes, hipertensão, vai estar causando nefroesclerose, tá? Como a gente viu há pouco. Quarta questão. A glomerulonefrite aguda, então a prova agora da Aeronáutica 2013. A glomerulonefrite aguda comete com maior frequência crianças de 2 a 12 anos, sendo rara antes dos 2 primeiros anos de vida. Assinale a alternativa que contém um sintoma dessa afecção. Diminuição da pressão arterial? Não, a gente tem um aumento da pressão arterial. Redução do volume urinário? Sim, né? Tenho aqui uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Perda súbita de peso? Não. O que eu vou fazer com peso, gente? Eu vou aumentar, porque vai ter edema, vai ter hematúria, vai ter edema, vai ter hipertensão, tá? Sudorese, não. Ok? Tranquilo aqui? Uma questão perguntou a causa, agora perguntou os sintomas. Vamos agora na síndrome nefrótica. O que é a síndrome nefrótica? É uma insuficiência renal, né? Caracterizada por aumento da permeabilidade glomerular e manifestada por proteinúria maciça. Observe que na síndrome nefrítica a gente pode ter a presença de proteína, cilindros na urina. E a síndrome nefrótica, a proteinúria que é maciça, é a palavra-chave, tá? Quando vier na sua prova proteinúria em grande quantidade, né? Então a gente vai estar conectando aqui com a síndrome nefrótica, tá? Às vezes a gente até consegue questões aí falando sobre a urina espumosa, né? A presença de proteína deixa a urina mais espumosa. Então, achado clínico, aumento da proteína, particularmente a albumina na urina, que é a proteinúria, diminuição da albumina no sangue, porque ela vai saindo pela urina e vai faltando em outro lugar, hipoalbuminemia, anemia aqui de sangue, né? Edema difuso, por conta da falta de albumina, gente, a gente vai perder líquido para o terceiro espaço, porque a albumina é que segura o líquido dentro do sangue. Níveis séricos elevados de colesterol, de lipoproteína de baixa densidade, que é aqui a hiperlipidemia, que é o aumento do colesterol. A síndrome nefrótica ocorre com muitas doenças renais intrínsecas e doenças sistêmicas que provocam lesão glomerular. Não se trata de uma doença glomerular específica. Então, aqui o Brunner traz a fisiopatologia comparada, né? Que ocorre, então, a lesão da membrana capilar glomerular. Essa lesão vai conduzir um aumento da permeabilidade vascular, que vai conduzir uma perda da proteína plasmática. Então, eu vou ter aqui essa perda de proteína plasmática estimulando o sistema de estímulo da síntese de lipoproteína, que faz com que aumente o colesterol, tá? Uma hiperlipidemia. E a questão da redução da albumina no sangue, que é uma complicação de liberar a albumina na urina e faltar no sangue, vai diminuir a pressão oncótica ou colodosmótica, né, que é a pressão que aguenta água dentro do vaso. Então, por conta disso, eu vou ter um edema generalizado, porque o líquido vai sair de dentro do vaso e ir para o terceiro espaço.
ativa o sistema renina-angiotensina, que acaba ainda retendo aqui sódio, né? Então, acaba potencializando o edema. Então, eu vou ter proteinúria, eu vou ter edema aqui conectado, tá? A albuminemia costuma ser menor do que 3 e a proteinúria maior que 3. Isso aqui você pode encontrar em literatura, valores diferentes. Essa aqui é do Brunner, tá? Tem, por exemplo, outras literaturas que falam em maior que 3,5, tá? Então, é importante a gente lembrar que existem aí diversas literaturas conectadas com valores, tá? Normalmente as bancas não cobram, assim, o valor em relação ao a nossa prova, né? Mas às vezes no caso ele vai trazendo ali os indicadores dos exames, tá? Que são constituintes essenciais na definição de hiperlipidemia, com aumento do colesterol e triglicerídeos e lipidúria, embora em geral também estejam presentes. O tratamento inclui aqui inibidores da enzima conversora de angiotensina, diuréticos e agentes hipolipemímicos, que é o que vai diminuir o colesterol. Hipolipêmicos, tá? Que vai diminuir o colesterol, como por exemplo a simvastatina. Ou rosuvastatina, né? Depende aí do paciente, né? Se ele tem condição de comprar uns mais caros ou não. Achados clínicos aqui da síndrome nefrótica. Proteinúria, quando eu vier para a questão, gente, nefrítica, eu vou lembrar de hematúria como palavra-chave para a questão. Nefrótica, eu vou lembrar de proteinúria, tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma tabelinha comparativa de uma e de outra, porque é assim que a gente vai aqui aprender melhor para fazer a questão. Igual quando a gente estiver estudando aqui doenças endócrinas, vai ser importante diferenciar aqui hipotireoidismo de hipertireoidismo. Aqui também as questões tentam confundir a síndrome nefrótica com a síndrome nefrítica, até porque tem algumas coisas que são incomuns, mas aí as questões focam mais naquilo que é a diferença, tá bom? Albumina no sangue diminuída, edema difuso, colesterol e lipoproteína de baixa densidade vão estar aumentados, edema, de novo aqui, irritabilidade e cefaleia. Complicações da síndrome nefrótica, infecção, porque vai ter uma diminuição da resposta imunológica, tromboembolia, particularmente na veia renal, embolia pulmonar, insuficiência renal, em decorrência de hipovolemia, porque o sangue vai perder água aí para o terceiro espaço, aterosclerose acelerada, porque a gente vai ter o aumento do colesterol, tá? Tratamento. Tratar o estado patológico subjacente que está provocando proteinúria, reduzir a progressão da doença renal crônica, aliviar os sintomas e o uso de medicamentos para diminuir o edema, por exemplo, diurético, inibidor da enzima conversora para diminuir a perda de proteína e agentes hipolipêmicos para diminuir aqui o colesterol. Então, temos aí uma tabelinha de comparação entre a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. Então, aqui observe, eu vou marcar as palavras-chave para a gente. Então, aqui hematúria é a síndrome nefrítica, tá? E o outro lado, na nefrótica, eu não tenho hematúria. Proteinúria maciça, né? A perda da proteína aqui intensa, né? Aqui eu tenho perda de proteína também, mas é mais moderada. Nesse caso, na nefrítica, não chega a alterar a albumina sanguínea, tá? No caso da nefrótica, a gente diminui, tá? Aqui o edema na nefrítica é moderado, aqui é generalizado e intenso. O colesterol na nefrítica está normal, na nefrótica está alterado, porque a diminuição da albumina a gente viu que vai estimular esse aumento do colesterol. O glomérulo aqui vai ficar com inflamação na síndrome nefrítica, essa é a patologia, né? A fisiopatologia da síndrome nefrítica é a inflamação. Na síndrome nefrótica, pode ser que sim, pode ser que esteja inflamado ou não, né? O problema aqui é a permeabilidade vascular aumentada, que pode ter com inflamação ou não. A pressão arterial na nefrítica aumenta, que a gente lembra, hematúria, edema, hipertensão. E aqui pode estar normal ou baixa, até porque vai ter uma hipovolemia, aí que o líquido vai sair para o terceiro espaço, tá? E aqui pode progredir todas as duas, né, para insuficiência renal crônica,
se não tratada, se não cuidada, né? Vamos aqui para uma questão de número 5 da banca CESP. A equipe de enfermagem tem a função de preparar o paciente para exames e prestar cuidados de enfermagem que contribuam para o seu tratamento. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. Paciente portador de síndrome nefrótica deve receber dieta hiperproteica? Não, né? Paciente aí portador de síndrome nefrótica, ele não deve receber a dieta hiperproteica porque o rim vai estar deficiente e a proteína, ela produz substâncias tóxicas, né? A quebra dela, e isso nitrogenadas, e isso pode agravar o nosso quadro aqui da insuficiência renal, potencializando isso no paciente com a síndrome nefrótica, tá? Então, não vou aqui oferecer uma dieta hiperproteica, tá? Errado, portanto. Sexta questão. O distúrbio primário, caracterizado por proteinúria, edema, mole, cacifo, hipoalbuminúria e hiperlipidemia, que tem como outros sintomas indisposição, cefaleia, irritabilidade e fadiga, é conhecido como. Então, observe que eu tenho proteinúria, aqui como o distúrbio primário, né? A causa do problema aqui, essa permeabilidade aumentada, é o que vai estar gerando esse problema, tá? Tenho edema, tenho diminuição da albumina, já diferencia aqui da nefrítica, né? Hiperlipidemia, né? Aumento do colesterol, então eu já vou aqui, ó, síndrome nefrótica, tá vendo? Bem tranquilo, tá? Lembrando que eclâmpsia e pré-eclâmpsia tem a ver com a gestação, quando eu vou ter aqui a proteinúria conectado com um aumento pressórico numa pessoa aí que está gestante acima de 20 semanas, o que não tem nada a ver aqui com a situação no caso, né? E a hipoalbuminúria também aqui, que no caso seria uma diminuição dessa albumina aqui. Ele até botou hipoalbuminúria, né? Que na verdade seria hiperalbuminúria na questão, né? Para a síndrome nefrótica. Hipoalbuminemia, que seria para estar enunciado, que é a diminuição da albumina no sangue, tá? Então, só essa observaçãozinha aqui do enunciado, a banca FUNRIO não teve esse cuidado, tá? A síndrome metabólica é uma síndrome que tem a ver aí com alterações em várias partes do corpo, né? Então, eu vou ter aqui uma conexão com hipertensão, né? Sendo considerado já um pré-hipertenso aí o risco de síndrome metabólica, 130/85, colesterol HDL baixo, né? Entre homens e mulheres aí, a gente vai encontrar o HDL mais baixo, o colesterol ruim, o LDL mais alto. A gente vai encontrar também aqui em relação à síndrome metabólica, o paciente com resistência à insulina, né, com a glicemia de jejum maior que 100, ou a glicemia aí do teste de tolerância também alterado. Paciente com circunferência abdominal também alterada, né, fibrinogênio aumentado. Eu vou ter também proteína C reativa alterada, né, a síndrome metabólica. Então, é uma alteração global aí em várias partes, né? Não precisa ter todos esses sinais, né? Mas pelo menos 3 desses aí conectados para poder caracterizar a síndrome metabólica, tá? Então, letra C aqui, só o detalhe que é albuminemia, hipoalbuminemia no sangue e aqui proteinúria, que é justamente a saída de proteína. Como que eu vou ter proteinúria e vou ter hipoalbuminúria, né? Na verdade, é hipoalbuminemia, tá bom? O enunciado saiu aí com um detalhezinho alterado, tá? Vamos lá, então. Essa aqui foi adaptada para certo e errado, uma questão que era de ABCDE. Sobre a albumina sérica, julgue o item. Então, a albumina sérica é a albumina no sangue. Na síndrome nefrótica, verifica-se uma acentuada redução dos níveis de albumina devido a uma perda direta na urina. Perfeito. Perco albumina na urina e por isso diminui no sangue. Exatamente. Certinho aqui a nossa questão, tá? Questão 8. Qual é a principal manifestação clínica da síndrome nefrótica? O que é aquilo que chama mais a nossa atenção? A azotemia está presente, né? A alteração de aumento das substâncias nitrogenadas está. Mas isso num nível mais avançado quando a gente está evoluindo aí para insuficiência renal, né?
Proteinúria é a palavra-chave, gente. Assim como a hematúria está para a síndrome nefrítica, eu tenho aqui a proteinúria está para a síndrome nefrótica como palavra-chave, tá bom? Então, aqui, Marinha, ó, proteinúria vai ser a nossa resposta, né? Principal manifestação clínica. Tromboembolia também não está aqui tão evidente, né? Pode acontecer, tromboembolia pulmonar, tá? Mas não é tão evidente. O edema também é muito importante, o edema na síndrome nefrótica, tá certo? Então, o edema, ele vai estar presente justamente também por conta dessa proteinúria. Sai a proteína na urina, falta no sangue, e aí ocorre a saída desse sangue do vaso para o terceiro espaço, e aí eu vou ter o edema. Então, também tem o edema, também tem uma azotemia, mas aí o que é mais importante, né? A principal, a palavra principal aqui quebrou, né, a galera. E a sepse, não, né? A sepse tem a ver aí com uma infecção, né? Quando está conectada com uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, junto com a infecção, então a gente chama isso de sepse. E quando está aí diminuindo a perfusão periférica, essa sepse a gente chamaria de choque séptico, tá bom? Então, não tem a ver aqui. Vamos agora na questão de número 8, para a gente. Segundo Brunner, a síndrome nefrótica não é uma doença glomerular específica, mas um agrupamento de achados clínicos incluindo. Então, quando a gente fala aqui de síndrome, inclusive, né, é justamente essa questão de agrupamento, tá? Aumento acentuado de proteína na urina, principalmente as gama-globulinas. Então, tenho, gente, aqui uma questão conectada com o aumento acentuado de proteína na urina, sim, mas é a albumina principalmente, tá? Então, principalmente aqui a albumina, tá? Aumento da albumina no sangue. No sangue eu vou ter diminuição, tá? Então, o que vai ter no sangue é diminuição. Edema, comumente duro ao redor dos olhos, né? Então, não tem edema duro, né? Ao redor dos olhos aqui, não. Tem edema, mas ele não é esse edema duro, tá? Quando eu falo em edema duro, eu lembro de quê, gente? Eu lembro de hipotiroidismo, mixedema, tá? Proteinúria, predominantemente, albumina menor que 2, né? Quando eu falo em proteinúria, acima de 3, o Brunner traz pra gente aqui, né? Que é o que a gente está usando como referência aqui, certo? Colesterol e lipoproteínas de baixa densidade séricos altos, hiperlipidemia. Olha que essa questão foi bem feita, porque muitas vezes a gente esquece do aumento do colesterol conectado com a síndrome nefrótica, tá? E essa é uma informação relevante aqui para mim, tá? Letra E é o gabarito, questão bem feita. Vamos agora na questão 9 da FADESP. Uma criança com 5 anos de idade foi hospitalizada em uma unidade pediátrica com diagnóstico de síndrome nefrótica, apresentando proteinúria maciça, hipoproteinemia, edema generalizado e entumecimento da face. Então, tem edema de face, tem edema generalizado, diminui a proteína no sangue e tem proteinúria, proteína na urina saindo. Nesse caso, cuidado de enfermagem. Administrar medicamentos diuréticos e plasma conforme prescrição? Não, né? A plasmaferese a gente faz na síndrome nefrítica para tirar aqueles anticorpos ali que estão destruindo a membrana glomerular, tá? Estimular a deambulação diária para maximizar o metabolismo? Também não vai resolver isso aqui, não. Medir a circunferência abdominal para avaliar a CIT? Agora sim. Porque eu tenho um paciente com edema importante e essa circunferência abdominal dá uma sensação de acompanhamento desse edema, né? Dá a percepção desse edema, palavra melhor aqui pra gente, né? Esse monitoramento desse edema, tá? Oferecer dieta hiperproteica somente após a redução do edema, não. Não tem dieta hiperproteica aqui, o rim não tá funcionando bem, tá? Questão agora de número 10 da aeronáutica. Considere as informações sobre os distúrbios renais. A síndrome nefrótica é um tipo de insuficiência renal manifestada por proteinúria maciça, exato, né? É um tipo de insuficiência renal, sim. Isso é exatamente como está no Brunner, a aeronáutica aqui copiou e colou, tá? Então, já tenho aqui o item 1 certinho pra gente. São manifestações clínicas da inflamação glomerular aguda, a hematúria, edema e azotemia. Quando eu falo, gente, de aqui
informações, distúrbios renais, né? Ele quer distúrbios renais de maneira geral. Ele falou na letra A como síndrome nefrótica. A letra B, que ele fala manifestações clínicas da inflamação glomerular, ele está falando de quem aqui, gente? Da síndrome nefrítica. Percebe que a nefrótica está no 1 e aqui no B a inflamação glomerular é a nefrítica, né? Então tem hematúria, tem edema e tem azotemia, certo? Ok. E o 3, na glomerulonefrite crônica, o paciente pode ficar sintomático durante anos. Sim, pode ficar sintomático, sim, né? Tá certinho também. Então, eu tenho a letra A aqui, o meu gabarito, tá? Questão 11. De acordo com o Wong, 1999, fazer balanço hídrico, monitorar o edema ao redor dos olhos e áreas pendentes, observar a coloração e textura da pele, examinar a urina quanto à densidade e presença de albumina, administrar diurético quando prescrito e restringir os líquidos quando indicados são exemplos de cuidado de enfermagem com. Então, eu estou aqui acompanhando proteinúria, né? Acompanhando edema. Então, eu estou com síndrome nefrótica. Bem claro aqui, bem tranquilo, né? Tumor de Wilms é um tumor renal, tá? Ok? Síndrome hemolítica urêmica, não, né? Glomerulonefrite teria que ter uma hematúria, uma pressão aumentada, um edema que já está aqui, né? Mas não tem a hematúria, que é bem típica, né? Uropatia obstrutiva não tem nada a ver. Agora vamos caminhando para a doença renal policística, que é bem tranquila. O que acontece? O rim ele vai aqui sendo acometido de vários cistos, que é aqui uma bolinha com água dentro, só que pouquinho não tem problema, né? A gente vai administrando. Quando esses cistos começam a crescer muito, começam a tomar o espaço no rim, isso vai gerando uma insuficiência renal a longo prazo, inclusive é uma das causas também que levam aí o paciente a precisar de diálise, né? De terapia de substituição renal, por conta aqui da doença renal policística. É uma doença genética, tá? De origem genética aqui, e que precisa ser monitorado, mas que não tem muita coisa o que fazer. E esse aumento desse cisto vai causando aí uma fibrose nesse tecido renal, e onde ele acontece vai diminuindo essa função aqui de filtração, tá bom? E as outras funções renais também. A doença renal policística é um distúrbio genético, então palavra-chave pra gente, e ele vai ter um crescimento de numerosos cistos nos rins. E essa presença desse cisto, gente, vai ter uma compressão do tecido renal, com crescimento aqui progressivo desses inúmeros cistos, desloca o tecido normal, causando um dano renal. E esse dano acaba determinando uma insuficiência, fazendo com que haja um acúmulo de toxinas no organismo, tá? Então, é um nível aí mais grave. Então, eu tenho perda da função renal, tenho hematúria, porque acaba crescendo e vai empurrando e vai lesionando vasos, né? Poliúria, dor lombar, hipertensão, infecção urinária de repetição. Para fazer o diagnóstico, eu posso fazer por uma ultrassonografia renal, ou tomografia também, exame de imagem de maneira geral, né? Tratamento não tem cura, né? E aí vai fazer o suporte, incluindo o controle dos outros agravadores aí, né? Do rim. Então, vou controlar a pressão, vou controlar aqui se o paciente tiver diabético, né? Se tiver infecção, vou tratar logo, evitando medicamentos nefrotóxicos, tendo uma dieta protetora, né? Então, a gente vai ter aí a questão de cuidar desse rim para evitar danos secundários, além daqueles que já existem por conta desse rim policístico, tá? Outra coisa que tem dentro do Brunner de problemas renais é o câncer renal, tá? Aqui a situação do câncer renal indica nefrectomia, né? Que é retirar o rim, pode fazer também quimioterapia, depende aí do tipo de tumor, como que é o comportamento desse tumor. E aí o que eu achei interessante trazer para a aula, eu não vi questão sobre isso, é aqui a presença de fatores de risco para o desenvolvimento de câncer renal. Então, primeiro que ele afeta mais os homens do que mulheres, o tabagismo está aqui também como fator de risco, exposição ocupacional a substâncias químicas industriais, como produtos derivados do petróleo, metais pesados, como chumbo, por exemplo, e asbesto, obesidade, terapia com estrogênios sem oposição e doença renal policística também pode
potencializar e malignizar para um câncer, ok? Tratamento de nefrectomia, né, a retirada aí. A última doença renal que a gente vai falar é a nefrolitíase, tá? Quando eu falo de litíase, eu estou falando de cálculos. E esse cálculo, ele pode não necessariamente estar no rim, ele pode estar no ureter, né? Na passagem ali, ele pode, inclusive, obstruir a passagem, ele pode estar na bexiga. Então, ele pode estar ali em algumas partes do sistema urinário nosso, tá certo? Alguns deles são muito pequenos e são eliminados na urina, e outros aí são maiores, a depender da composição dele, tempo de formação, né, de vários fatores aí. E a gente vai ver aqui que existem diversos cálculos de diversos tipos, e saber esses tipos aqui, a dieta que estimula o crescimento dele é importante para a gente evitar determinados tipos de alimentos, tá? E nós vamos fazer porque tem questões aqui que cobraram esse assunto para a gente, tá? Então, vamos lá. Os cálculos formam-se no trato urinário quando as concentrações urinárias de substâncias aumentam, como oxalato de cálcio, fosfato de cálcio e ácido úrico. Esse processo, designado como supersaturação, depende da quantidade de substância, da força iônica e do pH da urina. Os cálculos podem ser encontrados em qualquer local, desde o rim até a bexiga, e podem variar quanto ao tamanho, desde minúsculos depósitos granulares, denominado uma areinha, até cálculos vesicais tão grandes quanto uma laranja. Uma vez eu fiz uma passagem de uma sonda numa cistostomia de uma criança, onde ela ia tirar um cálculo, né, estava no pré-operatório, o cálculo era o tamanho da bexiga dela, ocupava a bexiga todinho, passava a sonda pela cistostomia e vinha a areiazinha do cálculo e eu sentia como se eu estivesse colocando a sonda dentro de uma rocha porosa, e à medida que a sonda ia entrando, você via voltar a urina misturado com os pedacinhos. Era um cálculo que não era duro, né? A gente não batia a sonda, ouvia o barulho, mas era um cálculo que era poroso, então você ia colocando a sonda e ia ali desfazendo uma parte do cálculo, né? Então ela ia fazer uma cirurgia para remover esse cálculo e a gente estava ali fazendo o cateterismo, paciente de mielomeningocele, né? De horário. Favorece a formação de cálculos incluindo infecção, estase urinária e períodos de imobilidade, todos os quais lentificam a drenagem renal e alteram o metabolismo do cálcio. Então aqui é uma foto do Brunner mostrando aí cálculos, por exemplo, nos ureteres, né, aqui obstruindo inclusive, cálculos aqui, ó, no cálice renal, né, e cálice aqui, e cálculo aqui na bexiga. Então, a nefrolitíase, as concentrações aumentadas de cálcio e na urina promove a precipitação do cálcio e formação de cálculos. Cerca de 75% de todos os cálculos renais apresentam cálcio em sua composição. Professora, já que o cálcio é aí um elemento importante na formação de cálculos, eu vou suspender o cálcio da minha dieta? Não. Via de regra, não. Tem exceção? Tem. Mas a gente não vai suspender o cálcio via de regra, a gente vai ver que isso é pegadinha de prova, tá bom? Se liga aí. Os medicamentos conhecidos por causar formação de cálculos em alguns pacientes incluem antiácido, acetazolamida, que é o Diamox aqui, né? Vitamina D, laxativos e altas doses de ácido acetil salicílico, tá? Então, são medicamentos que vão potencializar a nefrolitíase, tá? Acetazolamida é medicamento aí utilizado em cirurgia neurológica para diminuir aí a perda licórica. Prevenção de cálculo renal. E aí eu printei a tela do Brunner, né, que é bem interessante, que tem escrito aqui pra gente, porque isso cai bastante em prova. Evitar o consumo de proteína. Então, qual é o alimento que a gente tem que evitar, gente, para cálculo? Proteína. Assim também na insuficiência renal, né, a proteína também é do mal para esse tipo de paciente, né? Então, é restrita a 60 gramas por dia para diminuir a excreção urinária de cálcio. Então, o que vai potencializar a liberação de cálcio na urina é o aumento da proteína, tá? E do ácido úrico. Recomenda-se um aporte de sódio de 3 a 4 gramas por dia. O sal de cozinha e os alimentos ricos em sódio devem ser reduzidos,
visto que o sódio compete com o cálcio pela sua reabsorção nos rins. Então, aqui observe que, para a dieta, no caso de cálculo, a palavra do mal é proteína e sal, tá? Apesar de ser o cálculo de cálcio, muitos, né? A restrição de cálcio é exclusivamente quando ele está alto no sangue, tá? A dieta com baixo teor de cálcio geralmente não são recomendadas, exceto para a hipercalciúria absortiva verdadeira, onde a causa do aumento do cálcio vai estar conectado com a dieta. As evidências mostram que a limitação do cálcio, particularmente nas mulheres, pode levar à osteoporose e não impede a formação de cálculos renais. Então, observe que esse item, gente, é aquele hashtag amo de paixão, né? Então, assim, caiu na prova do SARA, a gente vai ver questão aqui, caiu em outras provas, se liguem nisso, tá? Evitar o consumo de alimentos contendo oxalato, isso também cai, o que é que tem oxalato? Espinafre, morango, ruibarbo, que eu não sei o que é esse alimento, chá, amendoim e farelo de trigo. Durante o dia, ingerir líquido de 1 a 2 horas, ingerir 2 copos de água ao deitar e mais um copo a cada despertar noturno para impedir que a urina fique muito concentrada durante a noite. Evitar atividades que elevam ao aumento súbito da temperatura do ambiente, podendo causar sudorese excessiva e desidratação. E aí concentra a urina mais, né? Entrar em contato com o médico para tratar a infecção aí imediatamente, porque durante a infecção aumenta a formação de cálculo. E aí vamos ver o que o Brunner fala em cada tipo de cálculo. O de cálcio, reduzir o aporte nutricional de quê? Proteína e sódio. Consumo irrestrito de líquido. Medicamentos para acidificar a urina. E aí entra, por exemplo, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, né? É um produto que é usado para acidificar a urina. E aqui ele bota como também o cloreto de amônio e diuréticos tiazídicos se a produção de paratormônio estiver aumentada. O cálculo de ácido úrico, professora, como que eu vou saber que tipo de cálculo é? No exame de urina, a gente vai ver ali no EAS quais são as substâncias que estão presentes nos cálculos que estão sendo eliminados ali com maior frequência, tá bom? No cálculo de ácido úrico, o paciente deve seguir uma dieta com baixo teor de purinas para reduzir a excreção de ácido úrico na urina. Os alimentos ricos em purinas: mariscos, anchovas, aspargos, cogumelos e órgãos de animais. São aqui aqueles que vão ser evitados e outras proteínas podem ser limitadas, porque a purina também é um tipo de proteína. O halopurinol pode ser prescrito para reduzir os níveis aqui de níveis séricos e a excreção urinária de ácido úrico. Cálculo de cistina. Dieta hipoproteica. A urina é, no caso, alcalinizada, então observe que no cálculo de ácido úrico, do oxalato, né? Eu vou acidificar, isso eu já vi cair em prova. Cálculo de cálcio, acidificar a urina. Cálculo de cistina, alcalinizar a urina. E aumenta-se o consumo de líquidos. O oxalato a gente já... Cálcio, ácido úrico, cistina e oxalato. Urina diluída e mantida, limitar o consumo de oxalato. E aí eu tenho aqui apenas determinados alimentos que aumentam a excreção, incluindo espinafre, morango e aquilo que a gente tinha visto na orientação geral de todos os cálculos, né? Chocolate, chá, amendoim, farelo de trigo. Essa questão do SARA perguntou, de 2011, um paciente de 34 anos realizou litotripsia, né, que é a quebra do cálculo, cirurgia aí, para remoção de cálculo de ácido úrico, localizado no ureter. O enfermeiro ensina ao paciente que a prevenção de formação de outros cálculos pode ser auxiliada pela ingesta hídrica adequada, sim, né, aumentar a ingesta hídrica, e uma dieta baseada em alto teor de vitamina C, não tem aqui a conexão, baixo teor de cálcio, alto teor de fibra, baixo teor de proteína, que sim, né? Então, observe que quando eu falo do cálculo de ácido úrico, eu tenho que ter um baixo consumo aqui de proteínas, tá? Então, tanto as outras proteínas quanto as proteínas provenientes aí de animais, né? E de animais também do mar, né? Mariscos aí, por exemplo, tá certo? Questão da vitamina C seria cálculo de cálcio na questão de precisar acidificar a urina aqui.
tá bom? Letra D, o gabarito. Questão 13. Homem de 41 anos apresenta diagnóstico de nefrolitíase por oxalato de cálcio com crises recorrentes dos últimos anos. Uma orientação alimentar que não é recomendada, esse não aqui está no lugar errado, na nefrolitíase de oxalato de cálcio é. Então, observe que agora ele quer para mim, o de oxalato, tá? Então, o oxalato é esse aqui. O que eu preciso fazer aqui é reduzir esses alimentos. Espinafre, morango, chocolate, chá, amendoim, tá? E água. Aumentar a ingesta hídrica, né? Todos os cálculos aqui a gente viu que vai aumentar a ingesta hídrica. Observe que a gente tá falando de nefrolitíase, né, gente? A gente não tá falando de insuficiência renal, né? Porque o tempo todo a gente estava falando de restrição de líquido, de edema. E agora a gente está falando de ingesta hídrica, estimular. É porque aqui o paciente tem a função renal preservada. O que a gente está tendo é cálculo, e precisa diluir esse cálculo, né, e evitar a formação dele. E ele se forma justamente com a concentração da urina com esses cristais, tá? Manter dieta equilibrada conforme orientação da nutricionista, sim. Isso aqui também eu vou fazer, certo? Reduzir a ingesta de proteína e de carboidrato, aumentar a ingesta de frutas e verduras in natura, diminuir a ingesta de cálcio alimentar. Aqui tá a grande pegadinha, gente. Eu não preciso reduzir a ingesta de cálcio alimentar, tá? Nos nossos cálculos de cálcio. Isso é uma pegadinha, assim, que muita gente, acho que caiu nessa prova aqui da OCP, tá? Justamente por quê? Porque se eu diminuo o cálcio, eu acabo potencializando outros problemas graves aqui, como osteoporose, tá certo? E aí, a gente vai diminuir proteína e sódio, para que o cálcio aí seja diminuído, a sua liberação, a sua eliminação, tá bom? Então, o que eu vou diminuir é proteína, aqui, né? E a questão do sódio também, certo? Então, letra E é o gabarito aqui. E finalizamos mais uma aula aí de clínica médica. A gente já gravou exame físico, já gravamos doenças renais, doenças urinárias, doenças renais, né? Então, aí, nós estamos avançando na clínica médica, né? Com várias doenças aí sendo abordadas. As mais importantes a gente gasta um tempinho maior, aquelas que aparecem menos em prova, a gente vai investir menos tempo, proporcional ao número de questões, porque a gente não pode abordar todas elas de forma muito aprofundada, porque senão a gente vai ficar mais de um ano estudando só clínica médica, porque tem doença aí para dar e vender, né? É isso aí, gente. Finalizamos, então. Um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse resuminho que a gente preparou aí com muito amor e carinho dessas doenças renais. Beijo a todos e até a próxima.